gente começar, para não dar interferência. Eu desligo, pode deixar, Ju, se você não souber, eu desligo de todo mundo aqui. Aí quem quiser falar é só levantar a mãozinha aí. E, gente, eu tenho uma dificuldade grande aqui, porque eu sou nova nesse negócio de Meet. Se alguém conseguir aí tirando... Oi, Nanda. Se alguém conseguir ir tirando as fotos aí, dando print nas telas, vai printando e manda para mim, pelo WhatsApp depois, que aí eu faço aquela cola de todo mundo, das fotos de todo mundo. Uma boa noite. Aí tem mais gente chegando agora aqui. Uma boa noite para todo mundo. Oi, Grazi, bom jantar. Nós vamos começar orando e depois eu queria tirar a dúvida que teve gente que fez pergunta para mim na semana passada e eu já tô com a resposta aqui pra gente começar, tá bom? Então vamos orar? Eu vou começar orando aqui, aí a gente vai seguindo. Então, vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade incrível que nós temos de estarmos juntos, de estudarmos a tua palavra. Eu quero pedir a ti, ó Deus, que o Senhor nos dê um tempo abençoado e tudo que falarmos aqui, ó Deus, que seja realmente para honra e glória do teu nome. Peço a ti, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está conectado aqui comigo e que todos nós, Senhor, possamos estar ligados diante do Senhor, na tua palavra, e tudo que falarmos aqui seja para honrar e glorificar o teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vai entrando aí, tem muita gente entrando, a Araci acabou de entrar, seja bem-vinda. Então, vamos começar. Antes de começar, eu não lembro quem foi que me fez uma pergunta na semana passada, e se eu esqueci de responder alguém aqui, pode fazer a pergunta aqui para mim, que aí eu já anoto aqui. Alguém me fez uma pergunta sobre qual é a diferença de alma e espírito. Peraí, deixa eu só... Aí. Não sei se vocês lembram, uma pessoa me perguntou, qual é a diferença... Foi a Priscila, beleza. Qual é a diferença de alma e espírito? Então, vamos lá. Se você for procurar no Google, ele vai falar que alma e espírito tem um termo que eles usam que chama psique. E vai falar que a psique é alma e espírito. Mas aí eu fui numa pesquisa mais profunda e aí eu vou responder para você. Fala assim, ó. Alma é a parte que forma a nossa personalidade. Então, ela é aquilo que nós pensamos, os sentimentos, os comportamentos, conscientes ou inconscientes. É a nossa parte imaterial que nos relaciona com o mundo. Então, isso é a nossa alma, ok? Tanto que a própria Bíblia, ainda fiz até as anotações aqui, se vocês quiserem anotar para conferir depois, tem um texto que vai falar sobre isso lá no Velho Testamento, que está em Eclesiastes, capítulo 3, se vocês quiserem anotar, é no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21. Então ele vai falar exatamente que tanto o ser humano quanto os animais têm alma. E alma... A Bíblia chama a alma, e vocês vão entender isso, ela fala isso lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, ela chama a alma de fôlego de vida. Quando você vê a Bíblia falar fôlego de vida, é alma. Nós nos tornamos almas viventes. Então, os animais também têm alma vivente, ok? Vou falar de novo, então. Então, a alma é toda a parte imaterial que nos relaciona com o mundo. Então, ela está ligada na área dos pensamentos, sentimentos, comportamentos, consciente ou inconsciente. Qual versículo? Em Gênesis está no capítulo 2, versículo 7, onde fala sobre o fôlego de vida. E o texto que fala da diferença dos animais com os homens está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 21. Ok? Tá. Então, isso é alma, fôlego de vida. E o espírito?
O espírito é tudo aquilo que é nosso, imaterial, porém relacionado com coisas espirituais. Aí pode ser Deus ou influências malignas. Deu para entender? O que vai acontecer conosco quando nós morremos? O que a palavra fala. E aí eu até anotei aqui, se vocês quiserem, tem um texto que fala sobre isso. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aonde na Bíblia fala as três coisas, ou seja, que nós somos formados das três coisas. Está lá escrito em 1 Tessalonicenses 5, 23. O que acontece quando nós morremos? O nosso corpo morre, a nossa alma também morre. Por que a nossa alma morre? Porque você deixa de ter o fôlego de vida. Então, tanto nós quanto os animais, mesmo fim. Porém, o nosso espírito, e é aí que nos difere dos animais, o nosso espírito é o que é julgado por Deus. Aí, se nós tivermos uma vida condizente com o que Deus espera de nós, nós seremos julgados por Deus e vamos ter a vida eterna. Porém, se as pessoas morrem sem Cristo, elas são julgadas por Deus e elas vão morrer eternamente. Fiquem tranquilos que todos esses textos aqui a gente vai ler, vocês vão entender nessa primeira lição. Essa aqui a gente já vai começar a ver. Então, vamos lá. Agora, respondi, Pri? Tirei a sua dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, quiser interromper, eu tô aqui, tá bom? Mas vamos lá para nossa lição. Então, vocês tiveram os dias para fazer as leituras, olha lá. Cada dia um texto para ler. Viu, Ju, que você perdeu lá? Ó, então, tá aqui, ó. Nessa primeira lição aqui, cada dia você lê um texto. Ó, é bem pequeno, tem pouca coisa para ler. Aí, a gente vem para a lição 1. Então, vamos lá. Ele fala assim, Deus ama e quer abençoar todos nós. Eu não vou abrir esses textos aqui, porque se a gente for abrir texto por texto, nós vamos perder muito tempo. E nós só temos 1 hora. Mas ele fala, Deus nos criou e ele é muito bom. Onde está isso? Salmo 100. Deus ama todas as pessoas do mundo. Onde é que está? João 3,16. Aliás, fica a dica aqui para todo mundo. Esse é o versículo que todo mundo tem que saber decore e salteado. Por quê, Fabiana? Porque ele é o versículo que resume a Bíblia. Tá brincando? É. Vamos lá? Vocês vão entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou algumas versões vão falar o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não morra espiritualmente para a eternidade, mas viva na eternidade. Ok? Ok. Terceiro, Deus quer nos abençoar e nos dar uma vida feliz. Ótimo. Isso está em Salmo 100 e João 10:10. Quem tiver depois curiosidade de ver, é só ver esses textos que vocês vão ver. Até aí, tudo tranquilo, só leitura e os textos estão explicados por si só. Aí ele vem uma pergunta. Como ele provou o seu amor para conosco, conforme está escrito em João 15:13, Romanos 5:8 e Efésios 5:2. Então você tem que ler esses 3 textos para você responder. Então eu já vou dar a resposta aqui e depois nós vamos abrir os textos só para conferir. Eu não sei o que vocês responderam, mas a resposta que a gente espera nessa questão é dando a sua vida morrendo por nós. Ah, Grazi, vamos lá. Grazi fez uma pergunta, que material é esse? Para quem já tinha feito comigo, Grazi, já tinha pedido para entrar no grupo, eu já tinha mandado. Então pode ficar tranquila que a Grazi, que eu já tô até anotando, tem que mandar para a Grazi. Peraí. Quem não pegou o material ainda, fiquem tranquilos que eu vou mandar para vocês, tá? Eu mando PDF.
É PDF. Não tem custo, é de graça, eu mando para vocês. Aí depois vocês vão fazendo, tá bom? Então, só vai seguindo os textos comigo, Grazi, que aí depois eu já mando para você. Então, ele fala assim. Vamos lá, primeiro texto que nós vamos ler é João 15:13, para a gente achar essa resposta que está falando que como foi que Deus provou o seu amor para conosco. Então, João 15:8, deixa eu abrir aqui. Para quem é novo, está começando a mexer agora na Bíblia, João faz parte de um dos 4 evangelhos. Então, o evangelho é Novo Testamento. Aliás, para quem não sabe, evangelho ele quer dizer as boas novas, ok? Ele veio trazer as boas novas, o evangelho. Então, João 15, versículo 13, fala assim. Deixa eu achar aqui. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Esse é o primeiro texto, João 15:13. O segundo texto é esse de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Então, a gente vai um pouquinho mais para frente. Romanos é a carta que Paulo, apóstolo, escreveu para os novos convertidos em Roma. Depois vocês vão entender o cenário, vai ficar mais fácil para compreender. Quando o pastor fala, abram a carta aos romanos. O que é carta aos romanos? É a carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu para aqueles que iam se convertendo lá em Roma. Então, Romanos 5:8, se eu estiver falando muito rápido, podem me interromper, tá, gente? Romanos 5:8 diz assim, mas Deus prova o seu amor por nós, seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, então vou ler de novo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então vamos lá, só para vocês entenderem aquilo que eu falei na outra aula sobre por que nós podemos confiar na Bíblia. Quando João, o Evangelho de João foi escrito, não foi o mesmo momento que Paulo escreveu aos romanos. E eles estão falando a mesma coisa, se vocês prestarem atenção. Um está falando que ninguém tem amor maior do que o de dar a sua própria vida aos seus amigos. E aqui, Paulo está falando que Deus provou o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. E agora, Efésios. Vamos lá um pouquinho mais para frente agora. Então, você está em Romanos. Agora você vai, Romanos, 1 e 2 Coríntios, que são as cartas que Paulo escreveu para os novos convertidos, né, para a igreja na cidade de Corinto, na Grécia. E depois ele vem, terminando 1 e 2 Coríntios, você vai ver que tem um outro aqui que é Gálatas, que foi Paulo que escreveu também para os convertidos na cidade da Galácia. E logo depois vem Efésios. Eu tô falando assim, gente, porque tem pessoas aqui que são novas na fé. Então, eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência para que todo mundo possa caminhar junto, tá bom? Como tá aí no próprio material, tá em Efésios capítulo 5, versículo 2. Quem tiver dificuldade, faz aquilo que eu falei na outra aula. Vai lá no índice, acha o texto de Efésios. Onde que tá Efésios? Que página que ele tá? Aí você vai achar na Bíblia. Entrou em Efésios. Olha o número grande é o capítulo. E os números pequenos aqui são os versículos. Então aqui ele tá falando assim. Efésios 5, versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Fabiana, não entendi. Por que aroma e sacrifício agradável? Porque os judeus, eles tinham, no Antigo Testamento, eles tinham que observar algumas regras. Quando Moisés escreveu
na tábua, as leis, foi dado de orientação ao povo de Israel que eles tinham que oferecer sacrifício para Deus para pedir perdão dos seus pecados. E aí depois vocês olhando Levíticos, se vocês quiserem olhar no finalzinho de Êxodo, vocês vão ver quais eram as orientações para cada tipo de situação, tinha um tipo de sacrifício que era para fazer. Então, quando era de gratidão, era uma forma, então eram cereais que eram sacrificados, que eram queimados, né? E quando era para pedido de perdão, então eles tinham que pegar um novilho de 1 ano, sem defeito, imolar esse animal, e o sangue desse animal, ele tinha que ser queimado, e aquilo subia como uma oferta agradável a Deus. E isso era para pedido de perdão. Tem todo o texto lá no Velho Testamento. Só que quando Jesus morreu na cruz por nós, se o animal que era entregue como sacrifício no Antigo Testamento não podia ter defeito, Jesus foi o único que nunca pecou. Então ele é o próprio sacrifício por nós. É por isso que vocês vão ouvir na igreja, por exemplo, o pastor falar que ele é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque o homem vivia matando os seus animais e oferecendo como sacrifício para Deus, mas voltava e pecava. Então não adiantava aquele sacrifício. E Deus sabia de tudo isso. Deus já sabia que Jesus teria que vir e morrer por nós na cruz. Quando ele vem e morre na cruz, ele não tendo pecado nenhum, ele foi o único justo que pôde realmente oferecer uma oferta a Deus por toda a humanidade. É por isso que ninguém consegue salvação sem Jesus. Porque ele é o único meio que nos liga a Deus. E quando você vê aqui o texto falando que ele se entregou por amor a nós, como oferta e sacrifício agradável a Deus, é porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz, não é mais necessário fazer sacrifício. Não precisa mais. O homem não precisa mais matar o animal para fazer sacrifício. Jesus já é o sacrifício. Ok? Beleza, vamos continuar. Exercício 2. Desculpa. Então, voltando, a frase que tem que ser colocada de resposta aqui é: como ele provou o seu amor para conosco? Dando a sua vida, morrendo por nós. Ok. 2. Todos pecaram, desobedecendo a Deus. Deus nos deu os seus mandamentos para nossa prosperidade e sucesso, que é o que está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Lembra que eu expliquei semana passada? Tudo que é Antigo Testamento é livro. Então é 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. E depois Salmos 1, do versículo 1 ao 3. Aí ele vai falar aqui: porém, não existe nenhuma pessoa justa nesse mundo que tenha obedecido aos mandamentos de Deus. Onde está escrito isso? De novo, voltando, está lá em Romanos capítulo 3. Então, se a gente abrir aqui Romanos, eu vou ler para vocês. Romanos capítulo 3, do 10 ao 12. Ele fala assim. Deixa eu abrir aqui. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Se vocês continuarem lendo todo o texto, aliás, se vocês olharem no versículo 9, algumas Bíblias têm um título. A minha está escrito: todos somos pecadores. Tem Bíblia que não tem, mas aqui nessa parte do texto, ele vai falar exatamente que todos nós pecamos. Aí, ele fala assim: existe alguém que nunca pecou, exceto Jesus?
conforme está escrito em Romanos 3:23 ou Isaías 64:6? Então, para quem leu os textos, a resposta é não, nenhum, porque todos pecaram. Então, para quem não respondeu ou se respondeu, se colocou alguma coisa diferente, a resposta certa é não, todos pecaram. E nós acabamos de ver aqui em Romanos ele falando exatamente isso. Até aí tudo tranquilo? Ok. Peraí, deixa eu só colocar que tem gente entrando. Pronto. A Amanda está conectando. Seja bem-vinda, Amanda. Seja bem-vinda. Vamos lá. Agora a gente está no 3. O resultado do pecado é sério. E aí a pergunta que está: qual é o resultado do pecado, conforme está escrito em Romanos 6:23? A Pri já respondeu ali, a morte, isso. Se nós abrirmos o texto, ele vai falar de uma forma completa, e esse é outro versículo que é interessante todo mundo decorar. Fala assim: porque o salário do pecado é a morte. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente. Eu vou tentar abrir uma tela. Deixa eu ver se eu consigo, que aí a Grazi consegue acompanhar. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu sei que tem como colocar a tela aqui. Vamos ver se eu consigo abrir. Peraí, gente. Acho que eu vou conseguir abrir, viu, Grazi? Aí você vai conseguir acompanhar a gente. Olha lá. Pronto. Então, aqui, essa página é a 1. Vamos ver se eu consigo arrastar aqui para 2. Peraí, gente, só um minutinho que eu tô tentando arrastar aqui. Aí, consegui. A conexão acaba atrapalhando um pouco. Ah, Jesus amado, só porque eu queria fazer um negócio aqui. Não vou conseguir abrir. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Agora acho que eu vou conseguir. Pronto. Então ele fala aqui: qual é o resultado do pecado conforme está escrito em Romanos 6:23? Então ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De novo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o salário de quem vive em Cristo é a vida eterna. Então aqui vocês já conseguem ter esse posicionamento tanto para quem vive no pecado e para quem busca viver em santidade. E aí a próxima pergunta é: sabemos que todos vão morrer fisicamente, mas a morte espiritual se dá quando a pessoa é separada de Deus eternamente no lago de fogo. E isso está escrito em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, e depois do 21, versículo 8. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, abrir comigo, porque esse é um ponto que a gente precisa ter muito tranquilo
para compreender, porque depois vocês vão ver um outro texto aqui que ele explica certinho o que é que vai acontecer quando nós morrermos. Então, Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, diz assim. Depois, se vocês tiverem curiosidade de olhar, estudar com mais calma, nós não vamos entrar em escatologia agora não, tá? Escatologia é o estudo do fim dos tempos. É só para poder tirar essa dúvida geral do que vai acontecer. Então, aqui o versículo 11, ele começa o título como o juízo de Deus. Olha só o que fala. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Eu vou aumentar aqui. Nesse é um ponto que eu queria parar aqui. E eu vou fazer uma pergunta, vocês não precisam me responder. Mas se tiver alguém aqui nesse grupo que ainda não fez isso e quiser, pode me chamar depois no particular, que eu gostaria de orar com você. Quando você aceitou a Jesus, e cada um aqui tem uma história e um momento diferente, você fez a oração onde você falou, escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração, aí a resposta da sua oração está aqui. O seu nome está escrito no livro da vida. Está aqui. Porém, você não precisa fazer novamente essa oração. Se você já fez essa oração, a Bíblia fala que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus venceu a morte para nos perdoar dos nossos pecados, a partir desse momento você será salvo. Por que eu estou parando nesse ponto? Porque eu tenho encontrado muita gente que está na igreja há anos e não tem certeza da salvação. E tem dúvida, eu acho que se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Mas se você fez a sua oração, uma vez que seja, eu quero aceitar Jesus no meu coração, e você falou, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, você já está com o seu nome escrito lá. Entenderam? Eu estou falando dessa forma porque tem pessoas que eu vejo que todo culto, quando o pastor fala, você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu vejo pessoas que vão várias vezes lá na frente, como se ela não tivesse recebido o perdão. E você não precisa fazer isso todas as vezes. Basta uma vez que você já fez essa oração e o Senhor já escreveu o seu nome no livro da vida. Então esse já é o primeiro texto que nós estamos estudando, que fala da certeza da salvação, que o seu nome já está lá. Porém, se você não lembra, ou se você, será que eu fiz, ou será que eu pensei no que eu fiz, e você quer fazer isso, depois, se você quiser, me chama. Abre seu vídeo. Não está aberto o meu vídeo? Alguém está falando para eu abrir meu vídeo. Não está aberto o vídeo? Deixa eu parar a apresentação aqui. Pronto? Acho que alguém não estava me vendo. Tá, ok. Se você ainda não fez essa oração, pedindo que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, e você quer fazer isso,
ou se você acha que você, da primeira vez que você fez, não foi sério, me chama depois e a gente faz essa oração, você repete comigo e pode acreditar, pode ter fé, creia que o seu nome estará escrito no livro da vida. Porque é isso que a palavra nos garante, ok? Tá, aí nós já vimos esse texto, que é o que está falando em Apocalipse 20, do 11 ao 15. E no 21, versículo 8, olha o que ele fala. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem um ponto que eu queria parar aqui, antes da gente continuar, que eu acho que você não se atentou. Você viu que no texto de Apocalipse 20, onde nós lemos do 11 ao 15, ele fala que foram abertos livros. E foi aberto um outro livro, o livro da vida. Então vamos lá. O que são esses livros? São os livros a nosso respeito, de tudo que nós fizemos, de tudo que tudo que aconteceu na sua vida, de toda a humanidade. Porém, Jesus é o nosso advogado. Então fica tranquila, eu já ouvi muita gente pregar e falar assim que no dia do juízo final, Deus vai colocar um outdoor, um vídeo, e todo mundo vai ver os seus pecados. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque se você recebeu a Cristo no seu coração, a Bíblia fala que ele é o seu advogado. Então é nessa hora que Jesus, que derramou sangue na cruz por você e por mim, é nessa hora que toda a sua dívida ela é paga. Olha como é precioso. É nessa hora que você compreende que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, por mim e por você, foi para pagar os nossos pecados. E o livro daqueles que não tiveram ou que não aceitaram a Cristo? Aí é o que a Bíblia fala, que eles foram julgados. Aqueles que não foram encontrados com o nome escrito no livro da vida, tá lá. Só você ler ali, ó, no versículo 15. Ele já fala exatamente isso. Ó, capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, nós precisamos pregar o evangelho para que pessoas possam entender que é só por meio de Cristo que nós temos a salvação, para que elas não vá para o inferno. Porque a Bíblia está falando aqui que aqueles que não tiver o nome escrito no livro da vida já estão condenados. Ok? Lembra que eu falei para vocês na aula, quem participou na semana passada, que Fabiana, e aqueles que não conheceram a Jesus, que nasceram e morreram antes de Jesus? E eu falei para vocês que eles seriam julgados segundo as obras deles. Cabe a Deus julgar. Cabe a Deus julgar. E nós temos uma lei que se chama lei de consciência. Então, Deus sabe como vai julgar cada uma dessas pessoas. Não se preocupe com essas. Se preocupe com a sua vida, a maneira como você caminha com Deus. Até porque, a partir do momento que você aceitou que Ele entra na sua vida, você vai ter o prazer de viver para agradar a Deus. Assim espera. Então, aquela condição, mas e se eu pecar? Eu vou para o inferno? O que a Bíblia fala? Filhinhos, não pequeis. Se, porém, pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Pecou? Pede perdão ao Senhor. Não espera. Não vai acumulando pecado para depois pegar num pacote e pedir de uma vez. Senhor, errei, me perdoa. E daí vai para frente. Vamos continuar. Todo mundo vai herdar o reino de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 10. Então, o que o texto fala? Vamos abrir lá.
1 Coríntios 6. Acho que faltou um pontinho aí, né? Agora que eu tô vendo. É 1 Coríntios. Até no meu aqui faltou, deixa eu ver. É 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Então ele fala assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É Bíblia, gente. É Bíblia. Então aqui ele está falando, é todo mundo que vai herdar o reino de Deus? Não, não é todo mundo, ok? Aí ele vai falar assim, depois que a pessoa morre, ela é julgada sem a possibilidade de uma segunda chance, como está escrito em Hebreus 9:27. O que vocês responderam? Porque a resposta, se vocês abrirem lá em Hebreus 9:27, e aí aqui vem um ponto muito importante. Ó, ele diz assim: assim, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Grifa esse versículo, escreve, usa um marca-texto, um giz, marca esse versículo, Hebreus 9:27. Por quê, Fabiana? Porque tá aqui o texto que quebra todo argumento de reencarnação. É diferente reencarnar de ressuscitar. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a menina, ele ressuscitou. Lá no Antigo Testamento, o profeta ressuscitou um menino que estava morto, do filho da viúva. Ressuscitar é a pessoa voltar para o mesmo corpo. Isso ok. Aliás, se você vê em hospitais, tem pessoas aqui que trabalham em hospitais, que já viram pessoas serem ressuscitadas ali, na mesa de hospital, numa cama de hospital. Ressuscitar, ok. Agora, reencarnar, tá aqui o texto. Vou ler de novo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ah, Fabiana, mas será? Ai, porque eu tenho lembranças e déjà vu e que não sei o quê. Gente, é Bíblia. A Bíblia fala que não pode, não tem. E se vocês quiserem saber mais textos, tem Lucas, um texto que fala, eu só vou lembrar aqui, eu vou só abrir para vocês saberem, se tá em Lucas 15 ou 16, que fala que há um abismo que separa os vivos dos mortos. E que há um abismo que separa quem está no céu e quem está no inferno. Então, não existe esse negócio de, vai lá, fala lá com o fulano, fala pro fulano sair do purgatório. Acabou. Morreu, morreu. Ok? Ó, vou pegar aqui só para vocês, para não deixar ninguém com falta de texto aqui que justifique isso que eu tô falando. Pronto. Anota aí. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Ele vai falar até o versículo 31. Se vocês tiverem curiosidade de ver, vai falar sobre o rico e o mendigo. Então depois vocês veem. Outros textos falam o rico e o Lázaro. Depois vocês leem esse texto e aí se alguém tiver alguma dúvida me pergunta. Vamos continuar. Lição 4, exercício 4. Deus quer perdoar e salvar a todos. Quem pode ter a vida eterna
conforme está escrito em João 3,16. Eu falei para vocês, o texto está falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a resposta é todo aquele que nele crê. Fabiana, mas é só isso? É só isso. É crer. E fé não tem como. Eu vou usar um termo para vocês entenderem. Você vê o vento? Não. Mas ele existe, não existe? Quando você vê alguma coisa balançar, você sabe que aquilo ali foi efeito do vento. Ok. Fé é isso, não dá para você ver. Ela simplesmente existe. Fé, simplesmente você tem ou não tem. Tá? Então, se você crê, você tem a vida eterna. E aí o texto de Atos 21. Quem pode ser salvo? Conforme está escrito em Atos 2, 21. Então vamos ver. Eu já tenho a resposta aqui, mas eu quero abrir a Bíblia junto com vocês, só para aqueles que estão começando a fazer junto aqui, não ficar perdido, poder fazer junto. E daqui a gente segue até o final. Então, Atos 2, versículo 21. Olha aqui. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quem pode ser salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Como eu falei semana passada, aquele ladrão do lado de Jesus, deu tempo dele no Superando Limites? Não. Deu tempo dele fazer o discipulado com a Fabi? Não. Deu tempo dele fazer o preparatório para o batismo ou ser recebido como membro pelo pastor Flávio Valvassoura? Não. Mas Jesus naquele momento virou para ele e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Fabiana, então quer dizer que se uma pessoa estiver quase morrendo, e naquele momento ela percebeu que ela vai morrer, naquele momento ela fala: Jesus! O que a palavra fala? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acabou. Não tem discussão. Ok? Deus é tão misericordioso que até nesse último momento a pessoa tem a oportunidade de ser salva. Aí ele continuando, ele fala assim, na atividade. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Por que parece que Jesus está demorando para voltar? Conforme está escrito em 2 Pedro 3:9. Você já fez essa pergunta? Eu faço todo dia. Falo: Jesus, por que o senhor está demorando tanto? Volta logo. Volta, Jesus, volta. Tá difícil. Tá fácil não, pai. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3. Tem hora que eu falo: Jesus, e agora? Já chegou? Capítulo 3, versículo 9. Então ele fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele é tão misericordioso que ele está demorando, porque há muitas pessoas ainda para serem salvas. Eu não sei se ela entrou aqui, mas ontem, depois do culto, não sei quem foi no culto lá no culto de terça, nós tivemos um culto maravilhoso ontem. Mas ontem à noite, uma pessoa aceitou a Jesus. Ontem. E eu tive o privilégio de orar com ela. Então, se ela estiver aqui, é a Márcia. E eu fiquei muito feliz, porque a maneira como Deus fez todo o trajeto para que ela chegasse ali e fosse ministrada pela palavra e depois fizesse a oração aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, me deixa claro que esse texto é verdade, gente. Deus é tão misericordioso que não está demorando para ele voltar.
é que ele tem misericórdia e o desejo do Senhor é que todos se arrependam. Deus não fez o inferno para nós como tem gente que acredita. Deus não fez o inferno para a humanidade. Aliás, a morte nunca foi plano de Deus para a humanidade. Deus nos fez para que vivêssemos eternamente. Foi o pecado do homem que trouxe a morte como consequência. E aí, se a gente continuar, ele fala assim: ninguém pode ser salvo somente por fazer boas obras. E aí ele fala: a salvação é um presente de Deus, completamente gratuito, recebido pela fé e não através dos nossos esforços. Conforme está em Efésios 2, do 8 ao 9, Romanos 6, 23 e Tito, capítulo 3, do 4 ao 7. Quem quiser depois, leia para a gente poder dar continuidade. Ele fala assim a pergunta: ninguém será justificado ou perdoado por obedecer a qualquer lei. Para ser justificado, todos precisam ter fé em quem? Conforme está escrito em Gálatas 2,16. E aí, se você quiser, aí sim, a gente abre aqui, para quem está fazendo agora, Gálatas 2,16, ele fala assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por que não é por cumprir a lei? Porque lembra que eu falei que no Antigo Testamento eles cumpriam a lei? Eles matavam os animais, eles estavam cumprindo a lei. A lei fala que se eu pecar, é só eu matar um novilho e tá tudo certo? Não é a lei. Aliás, tem um texto da Bíblia que fala que a lei mata, mas o Espírito vivifica. E há outro texto da palavra, quem quiser depois eu mando a referência, que fala que nós não seremos salvos por obras, para que não nos gloriemos delas. Então, de novo, quando você ouvir um espírita que faz muita obra de caridade, ele faz obra de caridade porque ele acha que assim ele vai morrer e vai reencarnar num ser evoluído. E não é isso que a palavra fala. Ela fala exatamente que nós não somos salvos pelas obras para que a gente não se glorie. Lembra daquele jovem rico que ele vira para Jesus e fala: o que é que eu tenho que fazer? Eu cumpro todas as leis de Moisés. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus vira para ele e fala: vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. E aí a Bíblia fala que aquele jovem saiu triste, porque ele era dono de muitas posses. Você já se perguntou, ou você prestou atenção, que Jesus não foi atrás dele? Jesus não foi atrás dele. Não, vem cá, vamos lá, olha. Você vai pro inferno, hein? Por quê? Porque naquele momento, o coração daquele jovem estava nas riquezas que ele tinha. E o ato dele de vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus, mostraria realmente se ele estava de fato querendo ser servo de Jesus ou discípulo de Jesus. Mas o coração dele estava inclinado para as riquezas dele porque ele tinha muitas posses. Ou seja, ele era cumpridor de todas as leis de Moisés. Mas mesmo assim, ele saiu triste e Jesus não foi atrás dele. Então isso deixa bem claro que às vezes você está perdendo tempo com pessoas falando, mas o coração dela não quer Jesus. E não se preocupe. Você já fez a sua parte, você falou do amor de Deus para ela, pronto, deixa que ela vai ter o momento dela com Deus em outro momento. Deus talvez pode colocar outra pessoa, como foi ontem com a Márcia. A Márcia já tinha sido convidada para ir na igreja, já tinha outras pessoas falado do amor de Jesus para ela. E ontem, ela por si só, ela foi e buscou ajuda no Senhor e aceitou a Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Então as pessoas têm que ir até Jesus. Entende? Ok, vamos continuar aqui.
Exercício 6. Só Jesus pode nos salvar. Qual é o único nome pelo qual podemos ser salvos, conforme está escrito em Atos 4, do 10 ao 12? Então, se você abrir, claro, não tem outro nome para você ser salvo, nós já sabemos disso, mas como tem pessoas aqui que são novas convertidas e acabaram de se batizar, então nós vamos abrir para mostrar. Atos 4, ele fala assim, ó, do 10 ao 12. Peraí, deixa eu abrir aqui. Saibam os senhores todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a resposta é, o único nome pelo qual nós podemos ser salvos é Jesus. Jesus, o Cristo. Vou parar aqui rapidinho, porque vocês acabaram de ler um texto comigo, e eu não sei se vocês prestaram atenção. Ele está falando, Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. E há um outro texto, mais lá para frente no Novo Testamento, que vai falar que Jesus é a pedra angular. Talvez alguns aqui saibam, mas eu vou explicar porque tem gente que não sabe. O que é pedra angular? Então eu vou explicar. Se vocês olharem as construções naquela época de Israel, vocês vão ver que eles tinham um arco, ok? As colunas, elas tinham um arco. Então, todas as pedras eram postas, mas a que segura todas elas de não cair é a pedra do meio. Essa pedra do meio que sustenta todas as outras pedras, inclusive a coluna, essa é a pedra angular. Então, quando você lê o texto falando pedra angular, Jesus é a pedra angular é essa pedra que faz o ângulo. É essa que segura os dois lados da construção. E por que o texto está falando que Jesus é a pedra que vocês rejeitaram? Porque o texto que está falando aqui é exatamente Pedro falando para os homens do Sinédrio, ou seja, os homens, os doutores da lei judaica, que mandaram matar Jesus. Então ele está falando, vocês rejeitaram a pedra que sustenta, a pedra principal. É por isso que ele está falando, que Jesus é essa pedra. Ou seja, vocês têm toda a religiosidade, mas o que salva de fato é Jesus. E essa pedra angular vocês rejeitaram. Pronto, vamos voltar aqui. Aí ele diz assim, vamos continuar o exercício. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus. Ele mesmo disse que ele é o quê? Conforme está em João 14,6. Então, como eu falei semana passada, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí o texto fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não pegou a aula da semana passada, eu vou fazer o convite, assistam, porque naquele vídeo da semana passada, que eu mandei o link, se alguém não recebeu eu mando de novo, eu estou explicando por que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele fala os três? Porque ele está fazendo uma referência ao texto de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden. Então, quem puder depois assiste lá para vocês verem, tá? Só que, outro ponto que chama atenção, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, o que acontece com muitos que seguem, por exemplo, o catolicismo?
Eles acreditam que Maria intercede por Jesus ao Pai. Não é isso que o texto fala. Aliás, não há nenhum texto na Bíblia que fala que Maria intercede por nós ou por Jesus diante de Deus. O que eles usam para justificar isso é aquele texto que fala quando Jesus transforma a água em vinho, porque Maria chega até Jesus e fala: acabou o vinho. E aí Jesus vira e fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por que que Jesus fala aquilo? Jesus está sendo mal educado com ela? Não. De novo, a gente precisa entender o contexto histórico para poder entender o que aconteceu naquele momento. Mas o vinho, o significado do vinho na Bíblia, quer dizer alegria. Alegria. E a alegria que Jesus estava querendo dizer é a vida eterna. O que ele está querendo dizer é: ainda não é a hora de eu me entregar como sacrifício por ninguém. Ainda não está na hora. Mas aí ela pega e fala assim: façam tudo o que ele mandar. Ela fala para os servos que estavam servindo no casamento. Mais uma vez, o texto não quer dizer que Maria faz alguma coisa ou que ela dá uma ordem. Ela está falando: faça tudo o que ele mandar. Ele quem? Jesus. Mas os católicos confundem e acham que esse texto está falando que Maria está intercedendo por nós com relação a Jesus. E não é isso. Isso é uma interpretação errada do texto. O que está acontecendo ali é uma história no meio de um casamento. E o que João está falando aqui nesse texto de João 14,6 é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ok? E aí depois ele fala assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, aliás, quem não tem o Filho de Deus, conforme está escrito em João, capítulo 5, do 10 ao 12. Eu estou terminando aqui já, tá, gente? Provavelmente hoje nós não vamos conseguir terminar, porque tem bastante coisa aqui pra gente fazer, pra gente seguir, mas eu acredito que todo mundo vai conseguir responder, e aí depois a gente vai tirando as dúvidas que tiver. João 5, do 10 ao 12. Ele diz assim, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado. É esse mesmo? João 5. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão de carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e anda? Gente, por que esse texto está assim? É que agora eu me confundi aqui. Peraí, que eu quero entender. Ai, gente, perdão. Não é João, não. É 1 João. Faltou o número 1 ali, desculpa. Eu que coloquei errado. Tá faltando 1. É 1 João. Perdão. É 1 João, capítulo 5. Versículo 10 ao 12. Ele diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que dá crédito a Deus, aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ok? Então, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho
não tem a vida. Continuando. No 7. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos perdoados. Quando João Batista começou a pregar, ele pregava sobre a importância do arrependimento, conforme Mateus 3:2. Qual foi a primeira pregação de Jesus quando ele começou o seu ministério, conforme está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 17? E aí eu vou terminar nesse ponto aqui. Mateus 4. Não pensem que vim revogar a lei. Tá certo, né? Mateus. Mateus 4:17. Eu tô lendo o texto de capítulo 5. Aliás, perdão. Mateus 4:17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, a resposta que ele falou, qual foi a mensagem? Exatamente, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ok? Eu vou parar aqui para a gente continuar na semana que vem. Não sei se foi muito complicado a maneira que eu fiz, apesar dos errinhos aqui. Depois eu já vou até corrigir aqui onde estão os textos que estavam errados. Mas aí, para quem não recebeu o material, depois eu já mando certinho, corrigido, para vocês poderem dar continuidade. Eu vou orar para a gente acabar. Se alguém puder aí tirar uma foto pra gente, um print da tela e me mandar, depois eu já compartilho o texto, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser ficar comigo até mais tarde, aqui quiser, eu tiro a dúvida, mas a gente vai orar e vai encerrar aqui, tá bom? Então eu vou orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que nós tivemos de nos debruçar diante da tua palavra. Ó Deus, como é rica a tua palavra, Senhor. Como ela nos esclarece tantas dúvidas que foram ficando, tantos questionamentos. É nessa hora que nós vemos, ó Deus, o teu cuidado sobre cada um de nós, como o Senhor nos amou e como hoje nós temos livre acesso à pessoa do Senhor através de Jesus. Obrigada, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigada porque hoje nós temos a certeza da salvação e principalmente, Senhor, nós podemos descansar em paz, que o Senhor já pagou na cruz do Calvário toda a nossa dívida, todo o nosso pecado. Nós te louvamos e te agradecemos. Eu peço a Deus que o Senhor dê uma semana abençoada a cada uma das pessoas que estão conectadas aqui, que possamos, ó Deus, ter um resto de semana debaixo da graça e da bondade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quem quiser desconectar, pode desconectar. Eu vou ficar aqui se alguém tiver alguma dúvida ou quiser abrir o microfone agora, pode abrir. Deus abençoe vocês e espero que dessa forma a gente consiga caminhar. Não sei se a maneira como eu estou fazendo está esclarecendo, mas aí se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar, eu estou aqui à disposição, tá bom? Deus abençoe a todos. Priscila, se você quiser, pode liberar o microfone e pode falar. Tá sem, peraí, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. Aí.